No ano passado a gente lançou esse modelinho de árvore que virou um hit nas redes sociais. E desde então, esse modelo, que foi apelidado de Pass-Through, dominou todos os marketplaces de impressão 3D. Mas a melhor parte é que ele não é tão complexo assim de modelar. E hoje eu vou te ensinar como você pode fazer o seu. Eu vou te mostrar o passo a passo para você modelar o seu Pass-Through e acredite em mim, ele é muito simples, é muito direto ao ponto. Além disso, é um projeto rápido, criativo, que vai impressionar a sua família e os seus amigos nesse Natal. Vem ver! Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o Fusion 360, para quem já está habituado. Ele tem as diversas abas dentro do nosso curso de Fusion 360 lá com o Rafael Bastos. A gente fala muito mais sobre como navegar nessa interface. Mas aqui eu vou dar uma aula geral, considerando que você já sabe os básicos de Fusion, ok? Então eu vou aqui em criar um novo sketch. O que eu vou fazer? Nesse sketch inicial, eu vou desenhar isso que a gente vê aqui embaixo, que é a circunferência externa, a estrela externa e a estrela anterior. Então, o bom sketch nessa primeira camada vai ser o que vai garantir o sucesso desse modelo depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um paquímetro e eu vou medir aqui. Eu tenho esse modelo na mão, talvez você não tenha o modelo da STLFlix. Mesmo que você não tenha, você pode imaginar o tamanho com o paquímetro. Eu quero que tenha mais ou menos essa circunferência. Aí você vai lá e mede direitinho, pega direitinho o tamanho que deu. Se você está se aventurando nesse mundo da modelagem, está começando agora, ou se você já gosta de modelar há algum tempinho, o paquímetro é um excelente instrumento para você ter do teu lado, porque ele te ajuda muito a chegar nas dimensões corretas, e com as dimensões corretas você consegue ir fazendo o seu modelo, ok? Então, aqui, vamos pegar a circunferência externa desse modelinho aqui, que é o nosso modelo de exemplo. Ele tem mais ou menos 80 milímetros, ou 8 centímetros. Então, eu vou ver aqui em circunferência, vou clicar aqui no meio e vou colocar ele com 80 milímetros. Sempre modelagem vai ser em milímetros, ok? Então, é importante você se habituar a trabalhar mais com milímetros do que com centímetros, tá? Se a gente costuma usar milímetros, eu sempre gosto de dar uma organizadinha nas cotas, ela se desorganiza sozinha depois, mas isso aqui, enquanto eu estiver desenhando, eu gosto de trabalhar com ela organizada. Depois, essa daqui, que é o meu modelo de exemplo, se você for ver, ele é uma estrela de 8 lados. Então eu vou fazer uma estrela de 8 lados, não, de 8 pontas, né? Então eu vou fazer um polígono de 8 lados que vai ser inscrito. Eu já explico o porquê. O polígono inscrito significa que existe uma circunferência externa que vai delimitar que os vértices desse polígono estejam na circunferência externa. Ou seja, os pontinhos entre as linhas, que chamam as arestas, elas estão sempre coincidindo com essa circunferência externa. E isso é importante porque depois a gente vai definir qual que é a distância que a gente tem dessa estrela para o círculo de fora. Porque isso que vai delimitar a distância que a gente vai ter aqui, para que a gente garanta que a gente tenha uma paredezinha saudável aqui de distância entre essa circunferência e as estrelas. E aqui eu vou colocar aqui o número 8, não aperta Enter, senão ele já dá tudo direitinho, aperta Tab e você volta a controlar aqui. Então vou colocar ele aqui em cima, colocar ele num ponto qualquer. A única coisa que eu quero é, você vê que o Fusion ele trava, eu quero que ele trave na vertical para ele entender que eu quero que esse negocinho fique aqui na ponta. E aí eu segurando, eu ainda consigo girar. Então o que eu vou fazer? Clicar nesse pontinho, clicar nesse outro pontinho aqui e eu vou dizer que eles são horizontal vertical aqui, horizontal vertical, e aí ele fica direitinho nessa distância, ok? Eu vou transformar isso aqui tudo em linhas de construção, porque isso aqui não é a minha estrela, eu vou usar isso aqui para construir a minha estrela. Então eu selecionei tudo aqui, tem duas opções, você pode apertar o X, que já transforma em construção, ou você pode apertar com o botão direito e descer até aqui o normal construção, ok? São as duas opções que você tem para transformar uma linha em uma linha de construção. Perfeito, já tenho um feito aqui, tenho lá a minha circunferência externa. Eu preciso marcar, como eu falei, a distância entre as duas coisas. Eu vou fazer uma segunda circunferência aqui para marcar ele direitinho. E aí eu vou dizer que esse ponto é sempre coincidente a esse aqui. Já estava aplicada a regressão na hora que eu coloquei. Ó, então já estão se movendo direitinho. E aí eu vou colocar a distância entre as duas circunferências aqui. Pra gente poder controlar a distância que isso tá direitinho. E eu vou colocar, a princípio, vamos colocar 8 milímetros. Deixa eu dar uma medida aqui, ver quanto é que ele tá. Se a gente pegasse direitinho, ele estaria 5 milímetros. Acho que vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos fazer com 6, então, pra gente ter uma segurança, uma margenzinha. É sempre bom. Vou transformar essa circunferência também numa linha de construção. Ok? Perfeito. Então eu tenho aqui minhas construções básicas para montar a minha estrela. E a gente tem que fazer tudo isso porque o Fusion não tem uma função de desenhar estrelas, o que é bem ruim. Mas a gente consegue fazer isso facilmente através de polígonos. Então eu vou pegar aqui um offset e vou selecionar. E o que o offset faz? Ele faz a distância entre uma aresta e a outra. Eu vou colocar aqui menos 15, talvez. Vamos colocar menos 15 a princípio. Vou transformar isso aqui tudo de novo em construção, porque de novo eu estou fazendo a geometria de apoio para montar a nossa estrela, certo? Então tá, construção. E agora eu vou pegar essazinha. O que eu vou fazer? Puxar do ponto para
o meio, então esse triangulinho significa que ele está no meio da outra linha. É importante que ele apareça. Se ele não aparecer, fica aí mexendo até a hora que ele aparecer, ele trava. No meio é fácil, então deve aparecer rápido para vocês. Eu vou fazer uma segunda linha que vem daqui para cá também. Agora eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou multiplicar 8 vezes ao redor desse círculo. Eu vou fazer isso aqui no Create e padrão circular ou circular pattern. Eu gosto de usar o meu software em inglês, porque a maioria dos tutoriais são em inglês. Eu me acostumando com os comandos em inglês, é mais fácil de eu achar conteúdo online para me ajudar na minha modelagem, mas você pode usar aquilo que você quiser. Se está gostando desse conteúdo, acredite em mim, dentro da STL Academy tem muito mais outros cursos relacionados a empreendedorismo, a modelagem em 3D, a impressão 3D, então clica no link que está na descrição aqui embaixo, se inscreva na STL Academy em alguns dos nossos cursos, ou até vire um assinante da STL Flix e tenha acesso a uma variedade de modelos incríveis e muitos novos lançamentos todo mês. Vamos voltar. Os objetos que já selecionei são esses dois, o ponto de centro é esse aqui, e agora a quantidade são 8, para que eu faça todos os lados. E agora eu já tenho a minha estrela montada. A partir dessa estrela, o que eu vou fazer? Eu tenho essa cota aqui, né? O 15 milímetros, que ele tá me dizendo a distância entre os dois. Se eu falar, cara, tá muito pontuda essa estrela, eu venho aqui e mudo para menos 10. Aí ela já ficou menos pontuda. Então é super importante você ter todas as dimensões bem referenciadas, como eu coloquei aqui, por exemplo, eu coloquei a distância externa. Não, eu quero diminuir um pouquinho. Classe 5. Beleza. Ele faz, tudo se adapta direitinho. Ou até mesmo, cara, quero aumentar, quero fazer de 10 centímetros, né? 100 milímetros. Eu venho aqui, 100 milímetros. Tudo se adapta, tudo funciona. Porque o modelo 3D é muito você montar a lógica dele e depois você vem ajustando as proporções. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Dificilmente você vai acertar as proporções todas no sketch. Você vai olhar para ele no final e falar, puta, eu queria que ele fosse mais angulado. Aí você vai ajustando conforme você vai andando, ok? Agora eu vou fazer de novo o offset, porque assim como eu tenho a estrela externa, eu tenho que ter a estrela interna também. Então vamos selecionar lá. Vamos fazer, eu vou deixar com 1 milímetro de distância. Ele até já marcou aqui, eu vou deixar esse 1 milímetro, que eu acho que é uma tolerância legal para que o pass-through fique bem fluido, assim, que é uma qualidade interessante desse modelo. Foi aqui, esse meu sketch está pronto. Eu digo, esse modelo, ele é muito mais fácil de se fazer do que as pessoas imaginam. Então aqui eu já tenho essa linha base montada. Isso aqui já tem uma boa base para mim começar. Então eu vou aqui em criar novo sketch e eu vou criar ele na vista frontal. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro esse triângulo, que é o de fora. Só que se você for ver, o triângulo de fora, se eu for projetar, ele é mais curto que o de dentro, né? Então eu tenho aqui essa área verde, que é a de fora, que é a que passa por fora de toda a peça. E ela é mais curta enquanto triângulo do que a minha interna. A minha interna, eu preciso que ela participe da parte interna também da minha estrela. Então eu vou clicar bem no vérticezinho interno que esteja na linha aqui do plano frontal, mas que seja a parte interna da minha estrela, e aí eu vou jogar ela lá para cima para eu fazer o triângulo, certo? Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo um triângulo que ele nasce lá da minha parte de dentro da minha estrela e ele sobe até lá em cima. E aí aqui a distância eu vou usar, eu vou colocar por enquanto 150, depois a gente analisa um pouquinho mais o que a gente vai fazer com isso aqui. Beleza, então eu tenho o meu triângulo de dentro, preciso trabalhar no meu triângulo de fora. Vamos lá, eu vou pegar aqui a linha, aí essa linha eu preciso que ela esteja aqui, né, na parte externa do meu círculo, porque eu estou fazendo esse aqui, então eu preciso pegar essa linha, como se fosse esse ponto aqui, para montar esse triângulo para cima. Agora eu vou de novo na vista frontal e eu vou jogar ele lá para cima. E depois vou fechar ele aqui embaixo direitinho, ok? Só que tem um problema, você vê que toda vez que tá azul o sketch, significa que ele não tá bem referenciado. Então a primeira referência que eu vou fazer aqui é a altura, eu vou fazer ele com 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros. Mas você vê que ainda tá tudo azul aqui. Essa linha aqui, ela tá solta, porque ela basicamente pode mexer aqui ao redor de tudo. Você tá vendo que esse sketch fica todo doidão, né? Então eu vou selecionar esse pontinho aqui com esse aqui, e eu vou colocar de novo no horizontal vertical, significa que ele vai travar no horizontal vertical. E eu vou colocar esse ponto aqui, esse ponto, e esse aqui tem que ser horizontal vertical, pilha. Aí agora sim eu consigo fazer com que essa linha aqui seja vertical e a gente esteja perfeitamente alinhado. Ok? Então agora o que eu tenho? Eu inverti. Esse cara aqui é o de dentro, é o mais alto, e esse cara aqui, que é o de fora, é o mais baixo. Então beleza, agora eu tenho o meu triângulo externo, que ele é mais largo, porém mais baixo, e o meu triângulo interno, que ele é mais alto,
porém mais fino. É engraçado, é meio difícil de entender, porque parece que o dourado é o externo, mas na verdade ele não é, ele é o interno. E é isso que cria um pouco da mágica do modelo, né? Ele é o interno. E é por isso que cria essa ilusão de ótica, e a gente fica confuso quando a gente olha um modelo pass-through. Então agora aqui eu tenho basicamente o que eu preciso para construir esse modelo, porque daqui para frente é de fato a construção dos sólidos. Então vamos lá, eu vou começar primeiro pelo de fora, tanto faz qual dos dois você começa, mas eu vou começar pelo de fora. Eu vou pegar aqui o Revolução, selecionar os dois, então aqui em Revolve, tá? Revolução. Vou selecionar os dois, é importante selecionar os dois, senão já fez só esse filetinho aqui, não é o que a gente quer. A gente precisa selecionar os dois. Selecione corretamente, se selecionar isso aqui vai dar errado. Então selecione corretamente para montar o triangulinho de dentro. Aqui em Axis é o eixo, é sempre essa linha vertical aqui. Ok? Então agora aqui eu já tenho meu primeiro cone feito. Toda vez que eu faço uma operação, o meu sketch desaparece. Mas ele não some, ele está aqui escondido. E a gente vai usar ele de novo. Então é importante você se ambientar que ele está aqui escondidinho, porque a gente vai ter que resgatar ele depois. Mas vamos deixar ele escondidinho por hora. Então, como eu falei, o de fora, ele é o que eu vou ter que subtrair a hélice central de fora também. Então eu vou ter que transformar essa estrela de fora nessa hélice central, que vai ser subtraída desse sólido aqui. Então como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em Create, vou vir em Sweep e eu vou selecionar o perfil. O perfil vai ser a estrela inteira. De novo, importante, não selecionar só o cantinho, senão você vai sair com o negócio errado. Você tem que selecionar os dois. Ele vai pedir para selecionar o Path. O Path é a linha que vai ser para fazer essa rotação. Se eu vier aqui e tentar selecionar somente essa linha, eu não consigo, porque ele vai tentar selecionar todo o caminho aqui e não é isso que eu preciso. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar naquele sketch ali e eu vou fazer uma nova linha de construção que vai ter o mesmo tamanho. Na verdade nem precisa ser de construção, só vou deixar essa linha solta aqui, vamos ver se já vai funcionar. Então o meu path está selecionado e agora aqui no perfil eu vou selecionar esses dois. Ele vai subir, mas ele está subindo reto, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele faça essa rotação para criar essa movimentação legal aqui que ele acontece. Então a gente vai fazer com que isso tenha uma rotação também. Isso é muito fácil. Aqui no Taper Angle, eu já vou colocar 240 graus. Praticamente 75% de um giro, né? 180 graus é meio giro, mais metade, 75% de um giro. E agora eu tenho aqui já a minha base de fora montada, inacreditavelmente. Olha como é simples fazer esse modelo. Parece muito mais complexo do que ele é de fato, né? E agora a gente vai fazer a nossa rotação do outro sólido, que é o de dentro, que porém é o mais alto. Então selecionei aqui o Axis, é o mesmo Axis que eu já tinha antes. E agora aqui você vai ver que ele vai querer cortar, ele vai querer fazer alguma operação. Você não vai nem join, nem cut, nem intersect. A gente não quer fazer operações aqui. O que a gente quer aqui é fazer um novo corpo. Então, clicar aqui em novo corpo. E agora você vê que a gente tem esse corpo externo já bem definidinho, e agora a gente precisa fazer a hélice interna. Então vamos lá, acionar esse sketch de novo. Toda vez que você usa um sketch ele desaparece. Primeiro vamos vir aqui em Sweep, selecionar esse de dentro. O Path é aquele que a gente já tinha estipulado, e é importante que seja o mesmo, porque eu preciso que ele tenha a mesma altura, do contrário não vai funcionar. E o Twist Angle é 240, mas aqui o que eu vou fazer é uma interseção com qual corpo? Corpo interno. Então, pra mim, você pode fazer duas coisas. Pode selecionar aqui mesmo. Aqui, tá vendo que ele já tem o Body 2 selecionado, que é esse mesmo que a gente precisa. Então, eu vou fazer aqui. Ele vai calcular essa interseção. Calculou a interseção e você pode ver que ele deu direitinho aqui. Ele já tá funcionando. Mas não ficou interessante, né? Por quê? É aquilo que eu te falei. No começo a gente vai na técnica, quando a gente chega na técnica correta, e depois a gente vem refinando isso para que ele fique nas proporções que a gente imagina. Isso vai ser mexendo naqueles dois sketches que a gente tem no início. Então, logo de cara, é que eu preciso que a distância entre os dois seja maior. Então, eu tenho 160 e 180. Vamos reduzir um pouquinho aqui esse cara. Vamos fazer ele jogar lá para 150. E aí, quando eu dou OK, ele já automaticamente vem aqui. Você vê que ficou mais legal. Mas parece que ele está cortando pouco, né? Eu quero que corte um pouco mais. Então, vou vir aqui nesse primeiro sketch. E a gente tem essa distância aqui, isso é basicamente o quanto ele vai cavar. Essa distância que a gente tinha referenciado aqui, não é 1 milímetro, 1 milímetro é a tolerância, é esse 15 mesmo. Esse 15 ele está dizendo a distância dessa linha para essa, é o quanto ele está cavando ali. Então eu vou aumentar isso aqui para menos 20, para ele cavar bastante.
e eu vou rodar. E agora você vê, olha o quanto já subiu. Olha que interessante que já tá o nosso pass-through. Agora o que eu vou fazer aqui nesse cara, eu vou dar uma quebradinha nos cantos para que ele não fique uma coisa muito pontuda, muito agressiva. Eu tenho aqui esses dois sólidos. Agora eu posso de novo, eu posso esconder os sketches para ficar mais fácil de visualizar. E aqui, pô, já tá bem legal já. Isso aqui já vai dar um sólido bem interessante. E agora eu vou suavizar os cantos primeiro do body 1, que é esse cara aqui. Eu vou vir em fillet, que é esse aqui, essa formulazinha geométrica, e vou selecionar todas essas arestazinhas aqui, para que a gente consiga quebrar esse cantinho e deixar ele um modelo um pouquinho menos agressivo, né? Um pouquinho mais seguro para as crianças. Então selecionei todos eles, tá aqui direitinho. Ou quanto que eu vou colocar 2 milímetros, para que ele fique bem redondinho, legal mesmo. E tá feito. E agora eu vou vir aqui no body 1, vou desligar esse e ligar esse. E aí, se eu tenho 2 no externo, na hora que eu jogo para fora, significa que eu ainda tenho mais a distância a considerar. Então, ele vai virar um raio de 3 milímetros. E agora eu vou selecionar esses caras todos aqui e aplicar esse raio de 3 milímetros. Vamos lá. Selecionando todos eles, mais uma vez. Opa, selecionei a face. 8, são 8 edges, né? Consegui selecionar todas. E 3 milímetros. E agora foi. Dei OK. Vou acender o outro sólido. E tá aqui o meu pass-through. Cara, acho que a gente poderia tentar cavar um pouquinho mais. Pode ser que estoure tudo, mas vamos tentar. Aqui eu vou no meu 20 e vou colocar menos 22. Vai lá pra dentro. E agora eu já tenho aqui o meu sólido geométrico, meu pass-through funcionando. Eu posso vir aqui no Appearances até se eu quiser. Posso colocar algumas cores aqui. Eu posso ir no Paint, por exemplo. Vamos no Metallic. Vou colocar um douradinho nesse cara. Vou colocar no Body direto, que daí pega tudo. E vou colocar um verdinho nesse cara aqui. Aí olha só que da hora. Já temos aqui a representação bem similar a essa aqui. Essa aqui tem algumas outras qualidades que deixam esse pass-through um pouquinho mais complexo. Ele é um pouquinho mais longo e tal. Ele tem uma geometria por fora. Mas aqui a gente já tem um excelente resultado de um pass-through. Se eu quiser que ele entre um pouquinho mais aqui, aí vamos ver se não vai dar problema. Eu poderia ir nesse sketch aqui e eu poderia fazer ele descer um pouquinho menos ainda. Vamos fazer 140. Ó, pra ele ficar com um pouquinho esse recesso, talvez tenha ficado até mais legal. E aí ele fica um pouquinho mais dramático, assim. E agora a última dica que eu vou dar pra vocês é sobre como quebrar essa pontinha aqui, caso você queira quebrar essa pontinha, pra não ficar tão pontudo. Nossa, é pontudão aqui, machuca o dedo. Mas dá pra você quebrar essa pontinha. Eu vou ensinar vocês a fazer isso agora. Mas tenho certeza que até aqui já foi bem instrucional e bem educativo esse vídeo. Então, pô, deixa o like, segue o nosso canal, colabora aqui com a gente. Quanto mais a gente receber esse bom feedback de vocês, mais conteúdo a gente vai produzir, obviamente. E também deixa aqui a sugestão de vídeo, de modelagem, de empreendedorismo, de impressão 3D, qualquer coisa desse sentido. A gente está sempre trabalhando para fazer bons vídeos, para fazer uns vídeos legais para vocês. Então ajuda esse feedback. Ok? Então vamos lá, vamos quebrar esse cantinho. Eu vou construir um plano a partir do nosso plano de base. Então eu vou subir ele até onde mais ou menos eu quero cortar esse canto. Deixa eu virar aqui para fazer o... Aí a que altura mais ou menos? Eu vou quebrar ele aqui assim no 160, me parece bom. Vou dar OK. E eu vou vir aqui no Modify. Eu vou aqui em Split Body, que é esse aqui. E aí o Body to Split vai ser esse aqui. E a ferramenta para splitar vai ser esse coisa que eu acabei de colocar. Vou dar OK. Você vai ver que ele vai ficar aqui aparecendinho. E eu vou clicar aqui e clicar Delete. E eu vou no Remove, tá? De fato deletar, não quero mais. Se eu voltar aqui no coisinho, você vai ver que ele vai voltar. Tudo na árvore funciona, né? Então aqui eu consigo ir e voltar no tempo quanto eu quiser. E aí o que eu preciso fazer agora, eu vou até ativar esse sketch aqui. Eu preciso fazer um novo sketch que não termine no mesmo ponto do ponto anterior. Então eu vou aqui em Point, vou colocar ele aqui. Então ele já vai ficar coincidente, tá solto ainda. Aí eu vou vir aqui no D, colocar aqui, referenciar esse cara. E eu vou colocar aqui para ele ficar, sei lá, vamos deixar 12. E aí o que eu fiz? Eu criei um pontinho abaixo, porque é onde eu quero que a superfície passe aqui, né? E aí eu vou no mesmo comando de antes. Aí eu vou clicar em Create, depois Loft. Vou selecionar essa superfície aqui e vou selecionar esse ponto aqui. Pô, ficou ponto igual. Calma, agora a gente vai vir aqui do lado nesses íconezinhos e selecionar tangente para ambos, ok? E aí aqui eu posso aumentar um pouquinho a força da tangência para deixar ele mais abauladinho e não ficar com aquele canto tão pontudo. Agora pronto, eu tenho esse modelo não tão pontudo, mais seguro para as crianças, pronto para imprimir. E a parte mais fácil, exportar tudo isso, então clicar aqui com o botão direito, depois em Save as Mesh, porque aqui tudo é em vetor, eu preciso transformar tudo isso em malha, e a malha é o que eu preciso fazer. Então eu vou clicar aqui e clicar em OK, e isso vai ser a exportação
faço isso com os dois sólidos e eu tenho pronto o meu modelo de pass-through. Como vocês puderam ver, é muito simples de fazer essa modelagem, a impressão também é muito fácil, então faça a sua versão porque vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no nosso canal, porque a gente dá muitas dicas de modelagem 3D, empreendedorismo e impressão 3D. Caso você tenha modelado um modelo também, tire uma foto e poste nas redes sociais para que a gente possa ver a sua criação. Valeu!